Novo Mundo, Mato Grosso. Nós estamos em audiência pública gravada para demonstrar para a população o projeto de lei das diretrizes orçamentárias para o exercício de 2021. Tá? Nós trabalhamos no ano de 2020 já preparando o orçamento para o ano de 2021. E antes que se faça o orçamento, tem que fazer a lei que vai tratar das diretrizes para o orçamento, que é a chamada LDO. Então, é o projeto de lei 013, LDO 2021. Nós vamos fazer a apresentação aqui no plenário da Câmara, mas sem a presença de público por conta da pandemia. Tá? E vai estar disponível já nessa sexta-feira, dia 12 de junho, a partir das 16 horas, no site da Prefeitura. Então, o projeto de lei é o 013 de 2020 e nós tratamos esses assuntos aí com a Secretaria de Educação no dia 9 de junho, às 8 horas, e no dia 10 de junho, às 9 horas, com o pessoal da saúde, para poder discutir os detalhes pormenorizados para essas pastas, que juntas elas demandam aí quase 50% do orçamento. Então, em audiência pública, vai estar disponibilizado dia 12 de junho, a partir das 16 horas, a gravação. E eu queria chamar a atenção aqui, apesar de que essa publicação, essa gravação que nós estamos fazendo, você pode interceptar ela através do e-mail ouvidoria@novomundo.mt.gov.br, para tirar qualquer dúvida que você vai ver nessa gravação e que eventualmente não seja totalmente esclarecida, porque a LDO é uma coisa complexa, é uma lei com 57 artigos e demanda muitas tabelas e muitas informações. Então, no final dessa apresentação, nós vamos postar a lei na íntegra, o projeto de lei na íntegra, além das tabelas. Então, essas tabelas, elas às vezes podem gerar alguma dúvida para o contribuinte. Então, a gente coloca à disposição do contribuinte o e-mail ouvidoria@novomundo.mt.gov.br para esclarecer qualquer dúvida. Então, a audiência pública da LDO, ela é requerida através do artigo 48 da Lei Complementar 101, tá? Que inclusive, ele reclama o incentivo à participação popular. Então, nós temos que nos esforçar para que as pessoas possam assistir em audiência pública as informações do Poder Executivo. Então, é feito anualmente as audiências públicas na Câmara, mas nem sempre a população é presente. Então, a gente tem que se esforçar, convidando, convocando, chamando, e agora nesse novo meio aqui de postar através de gravação. Eu acredito que, apesar de a gente fazer sempre presente, nós também vamos partir para essa nova metodologia de gravar e deixar o áudio disponibilizado, o áudio e o vídeo disponibilizado, porque é uma metodologia bacana. Então, eu acredito que vai atrair mais pessoas, mais participação. Então, a Lei de Acesso à Informação também exige essa participação popular, a Lei 12.527, e a Lei Municipal 346 de 2013 também trata do mesmo assunto. Os princípios básicos da LDO, que é a Lei das Diretrizes Orçamentárias, estão previstos na Constituição Federal, na Constituição Estadual e na Lei Orgânica do Município. Na Lei 4.320 de 1964, que trata da contabilidade pública, e na Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, e no Plano Plurianual, que foi feito aqui no município em 2017, foi renovado em 2018 e foi renovado em 2019 para valer para 2020 e 2021. E em cima dessa revisão, nós estamos aqui tratando da LDO para 2021. Então, o artigo 1º da LDO, do projeto de lei, vai dizer: o orçamento do município de Novo Mundo para o exercício 2021 será elaborado e executado observando as diretrizes, objetivos, prioridades e metas estabelecidas nesta lei, compreendendo
Então, ele compreende 8 demonstrativos. Primeiro, as metas fiscais, as prioridades da administração municipal, a estrutura do orçamento, as diretrizes para a elaboração do orçamento, as disposições sobre a dívida pública municipal. Não é o caso do município, porque o município de Novo Mundo não tem dívida, mas nós temos que mencionar lá que não tem dívida. As disposições sobre as despesas com pessoal, tem um artigo que trata exclusivamente da situação dos servidores. A disposição sobre as alterações na legislação tributária, pode ou não aumentar tributo, em que circunstância, então tem que ser tratado também na LDO, porque é do resultado dessas legislação tributária que se arrecada, né? Então tem que estar previsto. E as disposições gerais, que é o enunciado final da lei, onde faz todo o aclamado da lei. Então o artigo 2º, ele trata que em cumprimento ao estabelecido no artigo 4º da Lei Complementar 101, as metas fiscais de receitas e despesa, resultado primário e resultado nominal, e montante da dívida pública para o exercício 2021 estão identificados no demonstrativo desta lei, em conformidade com a portaria 286. Então vocês vão conseguir verificar no final dessa apresentação um relatório das metas fiscais. Eu não consigo mostrar aqui nessa gravação, porque as letras, como é um relatório grande, as letras ficam pequenas, vai ficar bastante ilegível, mas nós geramos esse relatório em PDF e estamos publicando no final dessa apresentação, no anexo em PDF. O artigo 6º, ele trata, eu não estou pulando o artigo aqui, porque não é para vocês não conhecerem uma coisa ou outra. O projeto de lei vai estar disposto lá no final dessa apresentação. Estou pulando do artigo 2º para o 6º, porque trata da relevância desse tópico aí, riscos fiscais e providências. Tá? Então, cada tópico tem 2, 3, 4, 5 artigos que tratam do assunto. Por isso que pulou lá do 3º até o 5º. E aqui vai pular outros também para ir para frente. Tá? Então, o artigo 6º diz que, em cumprimento do artigo 3º, do parágrafo 3º do artigo 4º da LRF, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO 2021, a Lei de Diretrizes Orçamentárias deverá conter o anexo de riscos fiscais e providências. Então, são assim, assuntos que poderão ocorrer e quais providências devemos tomar. Por exemplo, se der um excesso de chuva no município, que cair lá diversas pontes, qual que é a providência que nós devemos tomar imediatamente? Se acontecer uma pandemia, igual nós estamos atravessando, qual a providência que nós devemos tomar? Se houver uma frustração de receita, por exemplo, eu tenho uma perspectiva de receber 500 mil de IPTU e acabei recebendo durante o exercício só 100 mil, então houve frustração de receita. Qual a providência que nós vamos tomar? Então a Lei das Diretrizes Orçamentárias, ela trata de todos esses assuntos. Se houver uma queda de receita, qual a providência que vai ser tomada, que é um outro momento que nós estamos atravessando. Tá? As metas anuais. Em cumprimento ao artigo 1º, parágrafo 1º do artigo 4º da Lei Complementar 101, o demonstrativo 1, metas anuais, será elaborado em valores constantes e valores correntes, relativo às receitas, despesas, resultado primário e nominal. Então, a diferença entre valor constante e valor corrente são os valores deduzidos à inflação. Então, se eu tenho um determinado valor que hoje ele significa R$1.000, o ano que vem ele não vai significar 1.000, vai significar 950, 980. Então, há necessidade de depurar a inflação desse valor para a LDO que está sendo discutida e, consequentemente, o orçamento. E além de tratar disso aí para o assunto do ano em referência, que seria o 2021, nós temos que tratar mais 2 anos, o 2022 e o 2023 também. Assim como a gente faz um orçamento hoje, olhando para trás, 2017, 2018, 2019, o que aconteceu? 2020, o que está acontecendo? Aí nós vamos prever 2021, 2022, 2023. Então, o serviço público, ele trata um tempo histórico
de 7 anos, 3 para trás, o ano de referência, e 3 para frente, tá? Então não tem como fazer uma informação que não seja de acordo com a média histórica que vem acontecendo. O artigo 8º, ele trata da avaliação do cumprimento das metas fiscais. A LDO, ela prevê algumas metas, e aí nós temos que fazer a avaliação. Atingiu as metas? Não atingiu? Então, atendendo ao disposto do artigo 2º, do parágrafo 2º do inciso 1º do artigo 4º, o demonstrativo 2, avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior, tem como finalidade estabelecer um comparativo entre as metas fixadas e o resultado obtido. E ali vai se mostrar todas as informações. Foi estabelecido determinado valor, atingiu ou não atingiu. Então isso também está previsto no projeto de lei e nas tabelas. Metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos 3 últimos exercícios, ou seja, nos 3 exercícios anteriores. Nós estamos trabalhando 2020 para fazer o orçamento de 2021. Nós vamos avaliar informações de 2017, 2018 e 2019, porque essas já foram consolidadas. Aí nós vamos trabalhar o 2021 e prever 2022 e 2023. Então, esse é o artigo 9º da lei. De acordo com o parágrafo 2º do item 2 do artigo 4º da LRF, o demonstrativo 3, que as metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos últimos 3 exercícios, as receitas e despesas, resultado primário e nominal, como que isso se comportou, né? Teve variação, não teve variação? Então tem que ter esse pé no chão para poder elaborar a lei das diretrizes orçamentárias. A evolução do patrimônio líquido, o patrimônio do município, os bens do município. Teve evolução, não teve? Saiu de quanto, foi para quanto? Aumentou, diminuiu? Então, é informação também bastante importante. A origem e aplicação dos recursos obtidos com alienação dos ativos. O município não pode, pura e simplesmente, falar assim, o prefeito, falar, eu vou vender essa máquina aqui, porque ela não está boa. Aí vai lá, faz leilão da máquina, e aí gasta com manutenção do poder executivo, com qualquer outra coisa. Não pode. Alienação de bem, ou seja, a venda de qualquer ativo do município tem que ser reaplicado num outro ativo. Se foi feito um leilão de venda de sucata e arrecadou 100 mil, 200 mil, tem que ser comprado um bem para continuar no município daquele mesmo valor ou maior. Então, se você vendeu 200 mil de sucata, você tem a obrigação de comprar pelo menos 200 mil em um outro veículo ou numa obra, alguma coisa que dê o retorno para a sociedade. O artigo 12, a avaliação da situação financeira e atuarial do regime próprio da Previdência dos servidores públicos. Esse artigo aí, ele é todo voltado para a situação do servidor público, porque tem uma previdência própria. Assim como o cidadão comum paga o INSS, o servidor público ele paga o RPPS, que é o regime próprio da Previdência. Essa Previdência é exclusiva dos servidores. O cidadão comum não pode contribuir para ela. No entanto, o servidor tem a obrigação de contribuir para ela. E hoje, o servidor está passando por um ajuste de 11% para 14%. Então, quem ganhava R$1.000, pagava R$110 por mês, vai passar a pagar 140. Então ele está sendo penalizado aí praticamente em 3% do índice. É um valor que pesa na folha. Ele não está tendo aumento para compensar esse valor. É um valor que está sendo deduzido para poder fortalecer a Previdência, para não acontecer igual o regime geral hoje da União, que está praticamente quebrado. Todo ano gera uma infinidade de déficit. Então, o município tem a previdência própria e ela não pode penalizar o município. Ela tem que ter vida própria, tem que se virar por conta. Senão seria o povo também pagando imposto e pagando também os prejuízos pela previdência causada. Então seria o povo pagando a conta duas vezes. Uma conta por conta do INSS, dos problemas que se enfrentam, e uma outra conta por conta do RPPS. Então, isso aí é um estudo
que é feito anualmente para poder fazer os ajustes, assim como é feito a tabela, né? Por exemplo, o município hoje paga 20% da parte patronal, o servidor vai pagar 14%, aí você faz o estudo do cálculo para ver qual que é o nível de idade das aposentadorias. Então, de acordo com o nível de idade, se as pessoas vão se aposentar mais cedo ou mais tarde, é o limite, é o valor, é o índice que o município tem que pagar também. Então, quando termina o estudo do cálculo atuarial, ele pode sair de 20% para 20,5% ou para 21%. Então, anualmente é feito esses cálculos para poder atender o déficit atuarial, para poder cobrir o déficit atuarial. Então, o artigo 12 ele trata desse assunto aí, e tem as planilhas também, são diversas planilhas. O manualzinho da avaliação atuarial, ele tem mais de 100 páginas, então é uma coisa bastante complexa, porém necessária. O artigo 13, ele trata da estimativa de compensação e renúncia de receita. O prefeito não pode, por livre e espontânea vontade, falar: eu não vou cobrar o IPTU do seu Zé. O IPTU do seu Zé é R$200, eu não vou cobrar. Ele não pode. Tem que ter uma justificativa, ou ele não vai pagar o IPTU porque ele é aposentado, ou porque tem um único imóvel. O Código Tributário do município estabelece qual a circunstância que ele não vai pagar o IPTU. Mas, em ele não pagando o IPTU, o prefeito tem a obrigação de colocar a informação do que vai compensar aquela renúncia, porque o município tem um lançamento de IPTU. O município lança por ano mais ou menos 500 mil de IPTU. Se nós recebermos só 450, e 50 mil reais de déficit aí, isso tem que ser informado de onde que vai sair. Não é que tenha que sair novo recurso, talvez tenha que sair uma economia. Não vou gastar em despesas correntes, ou tinha uma despesa prevista, não vai ser feita para poder compensar. Então tem que fazer essa compensação da renúncia da receita, tá? A renúncia da receita é uma coisa legal, está dentro da lei, pode ser feita, mas tem que ter a compensação da renúncia. Não pode pura e simplesmente deixar de cobrar o imposto e sem apresentar a alternativa, porque senão provoca desequilíbrio nas contas públicas. A margem de expansão da despesa obrigatória de caráter continuado. Isso é uma outra situação. O prefeito não pode falar assim: o ano que vem eu vou dar 10% de aumento. Esse ano de campanha, né? Então, apesar do salário estar congelado, que foi congelado pela emenda constitucional, o prefeito não pode falar: o ano que vem eu vou dar 10% de aumento, porque ele é uma despesa obrigatória e tem caráter continuado. O que isso vai impactar? Então, a economia do município, ele tem que fazer o estudo do impacto desse valor para esse orçamento, no caso 2020, para 2021 e 2022. Então tem que fazer para o ano atual e para mais 2 anos pela frente, para não ser pego de surpresa. Falar: eu dei um aumento e agora não estou conseguindo pagar. Então isso não pode acontecer no serviço público. Então tem o artigo 14 e mais alguns adiante, e mais alguns anexos que trata exclusivamente dessa informação. Memória e metodologia dos cálculos das metas anuais, receitas e despesas, resultado primário, resultado nominal e montante da dívida pública. Essas memórias são todas as planilhas de cálculo que vai estar lá no final dos anexos, para poder mostrar para o cidadão como a gente fez para chegar nos valores da LDO e consequentemente do orçamento. A metodologia e memória do cálculo das metas anuais das receitas e despesas. Então ali tem o artigo que cobra essa informação, o artigo 4º da LRF, né? Determina que o demonstrativo das metas anuais seja instituído com memória e metodologia de cálculo, que justifique os resultados pretendidos. Não basta eu falar assim: não, ano que vem eu quero arrecadar 700 mil de IPTU. Não é assim. Você tem que comparar as receitas dos últimos 3 exercícios e fazer a expectativa do exercício atual. Então tem que ter todo um estudo, todo um acompanhamento para poder ter uma informação correta. Não basta querer, tem que ter legalidade.
O artigo 16, ele trata da metodologia e memória de cálculo do resultado primário, e o artigo 17 do resultado nominal. Então, o resultado primário é toda a receita do município, excluída os rendimentos, e toda a despesa, excluído as despesas de financiamento. Então, é o resultado líquido fiscal. Então, são os valores líquidos. Por exemplo, arrecadou 100 mil, mas teve R$1.000 de rendimento de aplicação financeira. Então, tem que tirar essa aplicação financeira. Fica lá 99 mil. E aí eu tenho uma despesa. Eu paguei 5 mil de financiamento. Então, eu tenho que tirar esses 5 mil que pagou de financiamento. Então, vai ficar 94 mil. Então, o resultado primário seria 94 mil. Enquanto que o resultado nominal é o total da receita menos o total da despesa. São planilhas também que são feitas, são traçadas estimativas e são metas que têm que ser cumpridas anualmente. Metodologia e memória de cálculo das metas anuais do montante da dívida pública. Como eu disse, o município de Novo Mundo não tem dívida, tá? Então, realmente é uma situação tranquila, mas nós temos que fazer a demonstração das planilhas que não têm as dívidas. Das prioridades, só uma correção aqui. Ele não tem dívida, mas esse ano, 2020, nós estamos com a intenção de fazer um financiamento no valor de R$1 milhão para aquisição de máquinas e equipamentos para a Secretaria de Obras. Então, o Banco do Brasil já recebeu a proposta do banco, está avaliando. Então, logo ele deu o sinal positivo, nós vamos fazer a aquisição de R$1 milhão aí de maquinários. E essa dívida vai ser dividida em 48 parcelas. Tem 6 meses de carência e vai ser dividida em 48 parcelas. Digamos que esse recurso sai agora em julho, então até o final do ano não pagaria nada, mas a partir de janeiro do ano que vem, até o final dos últimos 4 anos, teria que pagar a parcela mensal. Ela dá algo em torno de 25 mil. É bem mais barato do que pagar a locação de máquina. E compensa, porque é uma máquina bem utilizada, bem cuidada, com 4 anos ela está nova ainda, né? Então, realmente o município tem essa intenção, o prefeito sinalizou positivamente para isso e nós já estamos trabalhando nessa linha aí para poder conquistar esse financiamento. Então, na LDO de 2021 já vai ter que ter essa previsão de dívida, porque nós vamos ter valores mensais para pagar, algo em torno de 300 mil já no ano que vem, se o dinheiro sair esse ano até julho, por exemplo. O artigo 19, ele trata das prioridades da administração municipal. Então, quando é feito o plano plurianual, ele é feito para 4 anos. Então, aqui foi feito o plano plurianual de 2018 até 2021. Aí, no ano de 2018, foi traçado o que seria feito no ano seguinte, 2019. No ano de 2019, o que seria feito em 2020. E agora, o que vai ser feito em 2021. Então, a LDO, ela trabalha com base num planejamento de 4 anos. Então, o nosso planejamento hoje está em vigor, 2020 2021, e tudo que está previsto lá tem que ser compatível na LDO. A LDO não pode ter coisas estranhas que não esteja compatível com o plano plurianual. O artigo 20, ele trata da estrutura do orçamento. Tá? O orçamento ele tem que abranger fundos, fundações, o poder legislativo, toda a estrutura do poder executivo, o fundo de previdência. Então, tem que ter a Seguridade Social, que são os recursos que estão envolvidos aí, Secretaria de Assistência Social, Saúde e Educação, tá? Então a estrutura do orçamento ela é bem complexa, ampla e atende toda a organização. O artigo 23, ele trata da transparência e do equilíbrio entre receitas e despesas, tá? Então, é bastante simples de observar isso aí. Nas publicações que vocês veem, as arrecadação do município, nos balancetes, né? Quanto arrecadou de receita, quanto tem de despesa, já vai mostrar ali se o município está com a saúde financeira satisfatória ou não. Das disposições sobre a dívida pública municipal, que eu acabei de dizer, né? Nós temos um limite
de endividamento. Aqui a lei está prevendo um endividamento de até 50% da receita corrente líquida, não vai acontecer isso. Nós temos uma receita corrente líquida de 30 milhões e a nossa intenção de fazer um empréstimo é de R$1 milhão. Então, longe de atingir esse valor, mas até esse valor é permitido pela lei. A lei autoriza você comprometer até 50% da receita corrente líquida. Das disposições sobre as despesas de pessoal. Então, o ano que vem é um ano, primeiro ano de mandato, independente de quem seja o prefeito não vai poder fazer aumento de salário, porque existe uma disposição do governo federal que fez um congelamento, promoveu aí um congelamento. Então esse artigo ele trata: o Executivo e o Legislativo Municipal, mediante lei autorizativa, poderão em 2021 criar cargos e funções, alterar a estrutura de carreira, corrigir a remuneração dos servidores, veja bem, corrigir a remuneração dos servidores, admitir pessoal aprovado em concurso ou caráter temporário na forma da lei, desde que seja para substituição de servidores afins, observado os limites e as regras da LRF. No artigo 46, ressalvada a hipótese do inciso 10 do artigo 37, a despesa total com pessoal de cada um dos poderes em 2021 não excederá em percentual da receita corrente líquida a despesa verificada do exercício 2020. Quer dizer, se gastar esse ano X em despesa de pessoal, o ano que vem não vai poder exceder, tem que se manter o mesmo valor, acrescido tão somente o percentual inflacionário do período, obedecendo ainda os limites ali, 51,30 da receita corrente líquida no caso da prefeitura e 5,7 no caso da Câmara. Então, mesmo se houver queda de receita, esse valor aí vai ficar mais prejudicado ainda, porque uma receita corrente líquida de 30 milhões, ela dá algo em torno, 50% dá algo em torno de 15 milhões, mas uma receita corrente líquida de 25 milhões, ela dá algo em torno de 12 milhões e meio. Então, nós temos vários limites para ser corrigidos aí, quando se trata de pessoal. Então tem que ter bastante cuidado e o prefeito está atento a essa situação. O artigo 50, ele diz que o Executivo Municipal, quando autorizado em lei, poderá conceder ou ampliar benefício fiscal de natureza tributária, com vista a estimular o crescimento econômico, a geração de empregos e renda. Então isso aí também é uma previsão legal. Por exemplo, vem uma grande empresa se estabelecer no município, ela vai gerar aí 150, 200 empregos direto. Então o município tem condições de beneficiar essa empresa em alguma coisa para poder estimular o crescimento econômico local. Mas tem que ter uma previsão legal, tem que estar autorizado em lei. Então o prefeito tem que fazer todo o estudo para o ano em que está atravessando e mais 2 anos subsequentes, mandar um projeto de lei para a Câmara informando qual que é o impacto e qual que é o benefício que essa empresa vai trazer para o município. Olha, ela vai deixar de pagar aqui R$20 mil de imposto, mas vai gerar 150 empregos diretos durante 10 anos. Então, quer dizer, é vantajoso. Ou vai gerar 150 empregos no primeiro ano, 180 no segundo, 200 no terceiro. Então tem que ter esse estudo de impacto para poder ser aprovado a lei e ser feito algum benefício para algum investimento com vantagens, né? Com algum estímulo, benefício fiscal. O texto da lei, como eu já disse, ele é um texto bastante extenso, tem 57 artigos, né? São acho que 12 ou 13 páginas, e vai estar fixado no final dessa apresentação a lei na íntegra para os senhores acompanhar, junto com as planilhas. Então, qualquer dúvida, como eu disse, pode ser contactado aí, o e-mail ouvidoria@novomundo.mt.gov.br para poder dirimir essas dúvidas. E aqui nós temos uns valores assim consolidados, pequeno, em forma de slide, para poder facilitar a interpretação.
Nós temos ali no valor consolidado a receita da prefeitura e da fundo de previdência. Então nós temos uma receita corrente estimada de 40.179.000. Aí tem a contribuição para o Fundeb, então vai deduzir esse valor. A nossa perspectiva é de contribuir com 4.494.000. Aí sobraria uma receita corrente líquida de 36.685.000. Uma receita de capital prevista de 1.405.000. Operações de crédito foi prevista ali R$300.000 e alienação de bens 10.000, porque não tem previsão de fazer alienação de bens. A receita intra-orçamentária, que é a parte que a prefeitura paga para a Previdência, para manter os servidores registrados, né? A estimativa é de 1.600.000. Então o total da nossa receita para 2021 está estimado em 39 milhões. A expectativa do Fundeb, como eu coloquei em vermelho lá, que a nossa contribuição, a expectativa é 4.494, a de receita é de 4.850.000. Então ainda aí tem 356.000 de vantagem. A despesa consolidada, despesa com pessoal, previsão é 19.319, despesas corrente 15.046. Despesa corrente é manutenção da máquina. Vai de compra de medicamento, pagamento de diária, combustível, pagamento de energia, toda a manutenção. Juros da dívida, se a gente pegar o financiamento esse ano, né, teríamos que pagar o ano que vem, mais ou menos uns R$100.000 de juros. Despesa de capital, que é em despesa de investimento, 2.469.000. Amortização de dívida, está prevista ali 300.000, se a gente conseguir pegar o financiamento esse ano, no valor de 1 milhão, possivelmente vai estar pagando aí mais ou menos até 300.000. E uma reserva do RPPS, reserva de contingência, de 1.266.000, e uma reserva de contingência do município no valor de R$500.000, que vai totalizar 39 milhões. O orçamento da Previdência, ele tem uma previsão de contribuição dos servidores de 1.122.000, receitas patrimoniais R$20.000, que é receita de investimento. Outras receitas, 58.000, que seria recursos repassados pelo RGPS, que é o INSS, né, para a Previdência, para compensar algum servidor que se aposentou do município e que tenha no passado trabalhado contribuindo para o regime geral. E receitas patronais, 1.600.000, que essa é a parte que a prefeitura paga. Então, teria um orçamento final de 2.800.000. Contra uma despesa de benefícios, aposentadorias e pensões, 1.352.000, despesa com manutenção, salário, material de consumo, encargos, alguma outra despesa, no valor de 172.000, despesa de capital, aquisição de algum computador, impressora, alguma coisa, até R$10.000, e a reserva de capital, reserva de contingência de 1.266.000, somando lá 2.800.000 também da Previdência. Então essas informações aí vai estar nesse site www.novomundo.mt.gov.br/transparência, e nós vamos também disponibilizar essas informações em forma de vídeo, né, e num anexo à parte dessa apresentação em PDF. Será anexado ao final desse slide de apresentação da LDO 2021 o projeto de lei na íntegra e todas as planilhas detalhadas de receitas e despesas e destinação dos recursos por secretaria e unidade orçamentária em formato PDF, para as pessoas acompanhar e ler, né, e ter conhecimento. Essa informação aí foi elaborada por mim, Sidney Euripes, com o apoio da Juliana Fresneda, que é a contadora, e nós colocamos à disposição novamente o e-mail ouvidoria@novomundo.mt.gov.br para dirimir qualquer dúvida dos senhores contribuintes. Muito obrigado, até a próxima.